No texto literário, utilizamos primordialmente a função estética, provocando um estranhamento, reflexões e a necessidade de um pensamento mais aprofundado, tentando impactar o leitor. Em alguns casos, não conseguimos entender a mensagem em um primeiro momento, por se tratar de uma linguagem conotativa, ou seja, que trata as palavras em um sentido simbólico, não literal, e que pode gerar uma pura significação de ideias. E é justamente essa ambiguidade que nos causa um estranhamento e, consequentemente, a necessidade de uma reflexão. No texto literário, o mais importante é como se diz, e não o que se diz. Ou seja, o mais importante é a sua construção, a sua forma, pois é isso que nos irá tocar de tal forma a, às vezes, perdermos nossas referências iniciais, provocando a necessidade de rever conceitos e ideias. São exemplos de textos literários: poemas, peças teatrais, contos, fábulas, romances, crônicas, ou seja, textos que buscam mexer com o emotivo de seu leitor e não necessariamente informar. Também pode informar, mas não ao ponto de tirar a sua característica, que é causar o estranhamento e induzir a reflexão. Uma outra característica do texto literário é a repetição de palavras, que, como o texto não tem uma função informativa, não é necessário mascarar essa repetição com zeugmas ou elipses, pois pode ser utilizado para chamar a atenção do leitor a se concentrar mais naquela palavra ou expressão, como, por exemplo, para intensificar o sentido ou até mesmo banalizá-lo. Há também a possibilidade da sonorização e musicalização, que é presente, por exemplo, em poemas e peças teatrais. Outra característica importante é a disposição das palavras na folha, que podem sugerir uma leitura diferenciada da convencional, ou até mesmo uma interpretação, dependendo de como estiverem dispostas as palavras. O Davi falou um pouco pra gente sobre linguagem literária. Agora eu vou falar sobre linguagem não literária e a diferença entre as duas, para vocês poderem perceber, né? A linguagem não literária, ela usa uma linguagem mais denotativa, ou seja, mais objetiva, clara, coesa, para não gerar dúvida sobre o que ela está falando. Ou seja, tem que ser clara. Diferentemente da linguagem não literária, que ela usa diversas metáforas, jogo de texto, né? E agora eu vou ler um pouco sobre dois textos para exemplificar, né? Ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desantinta sem doer. Isso é um texto literário, porque dá pra ver forte. Agora eu vou ler dois textos para exemplificar, né? E vocês verem a diferença entre a linguagem literária e a linguagem não literária. O primeiro texto vai ser Amor é fogo que arde sem se ver, que é um soneto de Luiz Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento e descontente, é dor que desantinta sem doer. Essa é a linguagem literária, dá pra ver que ela é uma linguagem mais conotativa, ou seja, não tá falando exatamente não quer dizer exatamente o que está escrito. Agora eu vou falar sobre a linguagem não literária. Vou ler um textinho que é uma reportagem de hoje. O golpe do FGTS faz 2.000 vítimas no estado. Vejam como se proteger. São dois tipos de fraude. Em um deles, bandidos invadem a conta de aplicativo de caixa e roubam o valor liberado para saque. Então, dá pra ver que é uma linguagem mais denotativa e é clara e objetiva, né? Pra ter só um entendimento. E é isso. Obrigado.